Boa noite! Já tô aqui me aquecendo, boa noite, já tô me aquecendo aqui para uma super live. Boa noite, Peves! Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Dá um aceninho para eu saber se estão me vendo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Esperar para ver o pessoal entrar, né? Pra gente começar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tchauzinho pra mim, gente. Boa noite, boa noite. Passando a mão assim que hoje, ó, a live vai ser, ó, bem útil. Ainda mais agora, né, gente? Nessa época de pandemia. Esqueci de colocar o nome da live pra variar, né? Mas a live de hoje vai ser sobre o BPC. Obrigada, Iná. A live de hoje vai ser sobre o BPC. Oi, mãe! Que agora, né, gente, em época de pandemia, surgiram-se mais necessitados ainda. Muito escritório agora fazendo, né? Então, houve umas atualizaçõezinhas aí na lei. Agora em 2021, inclusive, né? Então, vamos nos atualizar, vamos entender de uma vez por todas como tá esse negócio da renda aí, né? De um quarto do salário mínimo, como que tá, como que não tá. Vamos falar dos estrangeiros. Quem mora em cidade grande tem bastante estrangeiro, né? Vamos começar? Pra quem não me conhece, acho que a maioria que me conhece, tem alguém que é a primeira vez aqui na minha live? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu que faço os conteúdos. Boa noite, gente. Os conteúdos aqui da Aprenda Prev. Tô sempre no Stories com vocês, né? Toda segunda-feira aqui na live com vocês. Vamos começar? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, se quiserem anotar alguma coisa, né? Para início de conversa. Gente, o BPC, ele não é um benefício previdenciário, tá? O que ele é? Ele é um benefício assistencial, tá? Tem muita gente que fala, o LOAS. Na verdade, tá? O nome... Boa noite, Andressa. O nome correto, gente, não é LOAS, tá? É BPC, Benefício de Prestação Continuada. LOAS, o que é? É a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, quando a gente for falar, nós que trabalhamos na área, né? A gente fala BPC, ok? Benefício de Prestação Continuada. Porque LOAS é a lei 8.743, que dispõe lá como a gente deve fazer o LOAS. Então, o LOAS, ele é um benefício assistencial. Apesar da gente dar entrada lá no INSS, de fazer todos os trâmites lá pelo INSS, ele é assistencial, tá? O que isso significa? Que não é uma aposentadoria, que o nosso cliente não vai ter 13º, né? E nem vai ter direito à pensão por morte, os beneficiários dele. Boa noite, Cuiabá! Tudo bem? Que ótimo, gente, vocês aqui, viu? É um prazer estar com vocês aqui, falando de um assunto tão importante, né? Agora, principalmente nessa época de pandemia, né, gente? Por isso que essa live tá aqui para atualizar. A gente tentar resolver isso no administrativo, por isso que eu tô aqui. Pra gente conseguir resolver isso no administrativo, tá legal? Então vamos começar com a primeira atualização. Lá em 2020, em abril de 2020... Oi, Thiago, prazer, primeira vez aqui? Legal, legal, obrigada, gente. Vamos começar com a primeira atualização. Lá em abril, não me lembro a data agora, tá, gente? De 2020, teve a Lei 13.982. Anotem aí, Lei 13.982. E o que essa lei teve de importante? Essa lei, gente, ela mudou a forma de cálculo da renda per capita. A partir de abril de 2020, tá? Ela mudou a forma de cálculo. Como que a gente calcula agora? E isso foi muito benéfico para a gente conseguir mais processos no administrativo, tá? Quando a gente for calcular agora a renda per capita da família, o que você vai fazer? Você vai excluir desse cálculo o valor recebido por quem já recebe um benefício de prestação continuada
tá? E também vai excluir do cálculo da composição familiar o idoso que recebe o valor de um benefício de um salário mínimo, mesmo não sendo LOAS, isso que é legal. Tem um aposentado lá acima de 65 anos que recebe um salário mínimo, a partir de abril do ano passado, também pode ser excluído do cálculo. Então foi assim, um salto muito grande, né? Foi muito bacana pra gente conseguir ter mais chances de conseguir isso sem ter que ir pro judiciário, tá? Então vamos lá. O que mudou com a lei 13.000? Nossa, a gente tem uma coceira na mão. Será que é dinheiro que vai entrar? Quando diz coceira na palma da mão, dinheiro que vai entrar, né? Então vamos lá. Lei 13.982 de abril do ano passado. O que ela falou? Olha, quem já recebe um benefício de LOAS, seja o benefício do idoso ou do deficiente, exclui-se do cálculo do grupo familiar, tá? E também, se tiver um idoso ou dois, quem receber acima de... Quem tiver acima de 65 anos e receber um salário mínimo, mesmo que não seja benefício assistencial, é excluído do cálculo, tá? Daí então, Bruna, quem faz parte da composição familiar? O pessoal sempre fica nessa dúvida, né? Gente, vamos lá. Quem faz parte da composição familiar para efeito do LOAS? O dependente não, requerente, tá? O requerente, pai, mãe, na ausência do pai e da mãe, madrasto, padrasto, tá? Irmãos solteiros, filhos, enteados, curatelados, tutelados, menores de idade, tá? Então, esse pessoal faz parte da composição familiar, presta atenção, de acordo com a lei orgânica da assistência social. Esse é o entendimento no administrativo, tá? Recapitulando, para vocês entenderem. No administrativo, quem faz parte? A pessoa, o requerente, o pai e a mãe dele, na ausência do pai e da mãe, madrasto, padrasto, os irmãos solteiros e os filhos, enteados, tutelados, menores de idade, tá? Daí eu vou te dar um exemplo prático agora, desde abril de 94 para cá, com a lei 13.982 que eu falei para vocês. Vamos lá. Suponhamos que tenha lá, more na residência. Vou dar um exemplo bem facinho, bem prático aqui. Na residência, mora um senhor que já é aposentado por idade, acima de 65, e ele recebe um salário mínimo. Daí, a mulher dele, eles estão passando por situação difícil, a mulher dele quer tentar o LOAS. Qual que é a renda desse casal? 0. Por quê? Vai pegar o salário mínimo que ele recebe de aposentadoria. Lembra que eu falei que é excluído da renda do grupo familiar? Tira-se ele, ela não recebe nada, 0. Então, gente, sempre... Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Sempre que for fazer... esse cálculo exclui o pessoal que já recebe o BCP e o aposentado que recebe um salário mínimo, tá? Do cálculo da renda familiar, tá? Mas o que acontece? Essa lei, a 13.982, o que ela falava? Que esse benefício... Aí deixa eu falar assim, ele era... qual que é a renda per capita? 1/4 do salário mínimo. Mas o que essa lei 13.982 ela falava, gente? Essa lei que eu tô de 2020. Que 1/4 do salário mínimo tinha que ser igual ou menor que 1/4 do salário mínimo, tá? Menor ou igual. Só que a validade dessa lei foi até quando? 31 de dezembro de 2020. Daí que vem a confusão, que o povo fica tudo confuso. Daí, na calada da noite, véspera de ano novo,
a lei prestes a expirar, o que o governo fez? Foi lá e lançou uma medida provisória com validade a partir de quando? 1º de dezembro de 2021. A medida provisória 1023, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. E o que muda? A Bruna falou assim, nossa, tá, eles foram lá, e o que mudou com essa nova lei? Ó, agora que vem a confusão, a partir de 1 de 2021, a renda per capita exigida pelo INSS é menor que 1/4 do salário mínimo. Quer dizer, não é igual ou menor. Tem que ser menor que um salário mínimo. Vocês falam que não, mas dá maior diferença. Por quê? Porque o INSS, ele é muito assim criterioso na hora da avaliação. 1 centavo lá faz diferença. Daí você vai me falar, Bruna, tá, mas aquele lance que todo mundo comenta de que agora passou a ser meio salário mínimo, todo mundo já ouviu falar aí, né? Ah, agora o critério é meio salário mínimo e tal. O que aconteceu? Tentaram realmente que fosse um meio salário mínimo, né? A renda per capita, mas foi vetado, né? Vedaram sob a alegação de época de pandemia, isso foi ano passado. Que, a grosso modo, foi vedado pelo Bolsonaro, por quê? Que o governo não ia ter dinheiro, porque em época de pandemia, tal, coisa estava preta, etc e tal. Em resumo, foi isso, né? Foi vedado. Daí você veio e falou assim, tá, Bruna, mas tem a súmula 27 lá do STF. Tem, anotem aí. A súmula 27 do STF. E o que faz? O que diz, gente, essa súmula do 27, essa súmula não, desculpa, o tema 27 do STF. O que diz o tema 27 do STF? Ele declarou, na verdade, inconstitucional o critério de avaliação da miserabilidade, tá? Esse tema 27 já decidido pelo STF, o que ele fala? Em resumo, o quê? Foi declarado inconstitucional, tá, gente? A maneira de se verificar essa miserabilidade, que é um dos requisitos, né, para quem tá requerendo o benefício de prestação continuada, tá? Por quê? Ele vai lá, isso no judiciário, tá, gente? Esse tema ele não é aplicado no administrativo. Ele vai lá e usa outros critérios para avaliação da miserabilidade. Daí você me pergunta, né? Ah, Bruna, mas você não é melhor isso? Eu falo, gente, é o seguinte, obrigatoriamente a gente tem que entrar no administrativo, porque a gente tem que ter essa negativa do administrativo antes de entrar no LOAS, certo? Já que a gente vai entrar no administrativo, vamos fazer tudo direitinho, vamos fazer tudo bonitinho, vamos seguir todas as normas e circulares do INSS, do regimento interno deles. Por quê? Pra gente já conseguir no administrativo, gente, não ter que ir pro judiciário, para demorar anos lá, tá? Vamos já resolver isso no administrativo. Tá, Bruna, mas como? Gente, deixa eu falar pra vocês conhecem o memorando 58/2016 do INSS? Anotem aí, ó. Memorando circular 58/2016 lá do INSS. O que ele fala? Esse memorando fala que se você apresentar lá no administrativo nota fiscal de remédios, fraldas, fraldas e consultas médicas, esse valor também é abatido do
cálculo da renda per capita. Assim como abate aquele salário mínimo que eu falei lá no princípio, também abate isso, o valor gasto com medicamentos, que o requerente usa, né? Fraldas, alimentação especial e consultas médicas, tá? Mas aí, o que acontece para você conseguir já de cara o benefício administrativo? Gente, esses pedidos, antes de você levar ele comprovando lá no INSS, o que acontece? Você tem que pedir ele pro Estado. E tem que ter primeiro essa negativa do Estado, para depois você levar lá pro INSS para pedir o benefício de prestação continuada para o seu cliente. Então o que vocês fazem? Faz um requerimentozinho para a prefeitura aí da sua cidade, para assistente social, para ver se eles não dão o remédio para o seu cliente, a fralda, a alimentação especial, enfim. E daí vocês levam lá pro INSS, tá? Não adianta, no administrativo, gente, a gente juntar conta de água, cartão de crédito, luz, força, energia, conta de gás, conta do supermercado. Não vai adiantar juntar nada disso no INSS, tá? No administrativo. Não sei se já te contaram isso, se alguém já contou essa verdade pra vocês, mas a verdade é essa. Não adianta vocês juntar esses montes de documentos no administrativo que não vai valer de nada, tá? Mas você pode juntar esses que eu falei, mas veja só. Antes, vocês pedem pro Estado, eles negam. Fraldas, se não entregarem. Medicamentos, tá? Que foram negados. Valor de medicamento, alimentação especial e consultas. Isso tá no memorando 58, memorando circular 58/2016 lá do INSS, tá, gente? Eu tô dando o caminho das pedras aqui pra vocês, pra gente conseguir, pro nosso cliente, resolver isso no administrativo, pra gente não ter que ir pro judiciário, tá? Na verdade, se a gente conseguir isso no administrativo, é bom pra todo mundo. É bom pro nosso cliente, é bom pra gente, né? O que acontece? O INSS, apesar de a gente criticar ele em várias coisas, ele tem um olhar mais benéfico para o segurado quanto ao benefício de prestação continuada, gente, do que o judiciário. Por incrível que pareça. Ele tem essas circulares que eu estou citando aqui, que acabam ajudando a gente a conseguir isso no administrativo. Então, se a gente ler bem essas portarias, essas circulares e fazer tudo direitinho, a gente consegue aonde no administrativo, que é muito, todo mundo sabe, é muito mais rápido, muito mais benéfico, né, do que a gente ter que ir pro judiciário. Por quê? Vamos lá. Ai, mas eu tentei no administrativo, não teve jeito, vou pro judiciário. Que lá lá você vai usar, né, claro, o tema 27, que eu acho que é mais benéfico para o meu cliente e tal. Enfim, foi negado no administrativo, partiu para o judiciário. Gente, lá a gente tem que ficar muito atento. O que acontece? Os juízes lá da Federal, na hora de compor, de fazer a composição da família, que eu expliquei para vocês aqui, que tá na lei do LOAS, lá, eles não usam essa composição familiar. O que acaba acontecendo? Eles usam a Constituição Familiar disposta na Constituição Federal. O que acaba acontecendo? Eles acabam, muitas vezes, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários colegas, o que acaba acontecendo, gente? Eles, na hora de fazer a composição familiar, ele entende que aquele filho casado entra na composição. E o que acontece? Aquele filho casado ganha mais. Acaba dando ruim, entendeu? Por isso que eu tô ensinando pra vocês o caminho das pedras. Tentem ao máximo conseguir no administrativo, não ir pro judiciário. Porque o entendimento do judiciário muda de juiz para juiz. Tudo bem, vai aplicar o tema 27. Mas o que adianta aplicar o tema 27, gente? E a renda for para meio, per capita for para meio salário mínimo, se ele vai incluir mais gente como composição familiar. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Por quê? O critério de mensuração dessa miserabilidade, quando for de 1/4, ele é objetivo, tá?
provou, é um objetivo. Mas, quando esse critério, ele passa a ser o de meio salário mínimo lá no judicial, ele é fático. O que significa? Que a gente vai ter que fazer provas. Aí sim, lá no judiciário, você vai juntar água, força, telefone, conta de gás, conta de energia, conta que gasta com a ração do cachorro, daí você junta tudo. Por quê? Vai ser fático. Você vai ter que fazer essas provas para conseguir lá no judiciário, sabe? Porque é essa diferença entre o judiciário e o administrativo. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô passando? Tem alguma dúvida até aqui? Sem falar, gente, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer esse pedido, né, pro nosso cliente, né, feito, tem que fazer uma avaliação, tá? A avaliação do administrativo, do INSS, ai gente, peraí, ela é muito mais completa, porque ela é feita com base na portaria conjunta número 2, anotem aí, deixa eu até confirmar aqui na minha cola, peraí. Portaria conjunta número 2 de 2015. No administrativo, a avaliação é feita com base nessa portaria. Gente, deixa eu falar pra vocês. No final da live aqui, eu vou colocar essas portarias lá no Telegram e também um modelo de ação inicial de LOA. Eu falando errado. E vou colocar também pra vocês lá no Telegram um modelo de ação inicial, tá bom? Do benefício de prestação continuada. Eu vou colocar o modelinho que eu uso pra vocês lá no Telegram. Depois, acabando aqui, vocês vão lá, que vai estar lá pra vocês, tá bom? O modelinho, que eu acho que vai ser bem útil. Vou colocar as portarias, o modelinho. Então, voltando a falar. Por quê? É feito uma avaliação psicossocial, biopsicossocial, muito mais detalhada no administrativo, tá? Então, por exemplo, no administrativo, eu consegui um benefício para uma menina que tinha problema nos rins. Daí você vai falar assim, Bruna, ela não se enquadra em deficiência, não é mesmo? Não. Mas por quê? Porque é muito mais bem feito essa avaliação, esse questionário. Dizem que é uma das que no Brasil é feita uma das maiores avaliações do mundo quanto a isso, vocês terem noção. Tanto detalhezinhos que é feito nessa avaliação administrativa que eu consegui para uma menininha que tinha problema nos rins. Coisa que o judiciário não ia dar. Por quê? Quem vai avaliar lá no judiciário é o perito médico que vai benzer que vai dar uma benzida lá no seu cliente. Vai olhar lá, vai pedir os documentos, mal vai pôr a mão lá no seu cliente, tá? Já no administrativo, eles têm um puta de um questionário lá gigante pra preencher, né? Então, você tem mais chances ali. Outra coisa. Lá no judiciário, não. Então, eu vou falar disso agora. Lá no judiciário, não, porque vai assistente social também vai avaliar lá no judiciário. Não precisa pôr foto da residência, gente. Não precisa. Lá no judiciário, o que acontece? Assistente social vai lá na casa. Porque é outra forma de avaliação. Lá vai assistente social. Daí ela vai olhar se o chão é batido de terra, vai olhar se tem porcelanato, se não tem, quantas TV tem, se não tem, se tem geladeira, se não tem, essas coisas. Mas sabe o que acontece muito, gente? E quem perdeu a renda durante a pandemia agora? E a família tá passando necessidade? Porque a família tem uma casa boa, porque ela tem TV, ou porque ela tem um piso melhor no chão, ela não vai ter direito? Então, a gente tem que pesar sempre, gente. Quando a gente for entrar com esse benefício, insistam para conseguir ali no administrativo. Porque a avaliação do administrativo, gente, ela é mais benéfica.
pro BPC, tá? Do que a avaliação superficial feita pelo judiciário, sabe? É isso que acontece. E não é culpa lá do avaliador, do judicial, não é isso. É porque a função dele aí é essa, é fazer isso, tá? As regrinhas do jogo mudam entre o administrativo e o previdenciário. Por isso que eu sempre insisto, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é sobre os estrangeiros. Principalmente quem mora em capitais, né? Em cidades maiores. Tem muitos refugiados, né? Muitos refugiados. E a lei, deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver na minha colinha. A lei 6.214. A lei 6.214 de 2007, 2214-07, o que ela fala? Que quem tem direito ao benefício de prestação continuada? O brasileiro, né? O brasileiro naturalizado e o português. É isso o que tá na lei. Gente, mas para quem mora nas principais capitais, sabe o tanto de refugiado que tem, sabe o tanto de estrangeiro que tem, principalmente nessa pandemia agora, passando fome, passando necessidade. É uma mãe que não consegue trabalhar, que tem um filho deficiente, é o refugiado que já tá numa idade avançada e não tem condições. Daí, o que vocês têm que usar? Olha, deixa eu responder pro Felipe aqui. Felipe, tem casos que sim, viu? Avalie bem. Avalie se foi feito a perícia certinho, nos moldes. Depois vocês dão uma olhadinha, gente. Nessa portaria que eu vou ler, que é na portaria número 2, número 2015. Porque ela é feita de acordo com o índice de funcionalidade do brasileiro. Isso é muito importante. Então, as chances de recursos são grandes, tá? De conseguir recursos são grandes. É claro, se o seu cliente estiver muito longe a renda per capita dele, daí você não vai conseguir, tá? Falando lá dos refugiados, né? Daí, gente, qual que é a solução? Já no administrativo, já mencione o quê? O tema 173 do STF. Tema 173 do STF. O que ele fala? Porque foi decidido no tema 173 que esse benefício não é só aos brasileiros naturalizados e portugueses. Pode ser para qualquer nacionalidade e não só portugueses. Então, vocês vão conseguir já, muitas vezes, mencionando o tema 173 já no administrativo. Tá? Anotem aí. Tema 173. Tá? Sempre assim. O que eu penso sempre? O INSS, ele tem entendimentos mais favoráveis na atualidade, tá? Para concessão do benefício de prestação continuada no momento. Por quê? No judicial existe mais de um entendimento. O entendimento varia lá na formação da composição da família. Esse que é o problema, tá? E lá, como o critério é fático, vocês têm que fazer mais prova. No INSS, o critério é objetivo, né? Como eu disse para vocês. Gente, não esquece de juntar no administrativo, é importante, tá? A inclusão da negativa dos medicamentos, das fraldas, da alimentação especial. Isso faz toda a diferença, gente, na hora do cálculo do benefício. Pede para o seu cliente pedir para a prefeitura, para a assistência social. Se eles negarem, já junta a negativa no seu processinho administrativo, tá? Por quê? Ele é excluído da renda per capita, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida do cálculo da renda, de quem tem direito? Alguma dúvida, alguma pergunta? Recapitulando. Vamos recapitular para 2021. Como que tá? Com as mudanças que teve. Vamos falar do entendimento administrativo. Quem tem direito? Olha, a questão de perder
o BPC é o seguinte, tem que ver a renda per capita da família, tá? Quanto que ganham esses pais? Eles têm acima de 65 anos? Não tem? É isso que tem que vir, tá? Se na residência tiver apenas 2 idosos, receber um benefício... claro que se encaixaria, Michele. Eu já falei isso no começo aqui da live, né? Que inclusive esse benefício da pessoa que ganha um salário mínimo é excluído, Michele, da renda desse casal, renda zero, entrar no administrativo e ganhar, tá? A sua cliente tem, claro que quem mora, a gente tem que ver assim, ó, caso prático. Marilene, quem mora na família? Quem mora com a sua cliente que recebe R$250 de pensão? Qual a renda da família? Qual a composição da família? Tá, ela tem uma filha solteira, casada, como que é a filha dela? É outra pergunta que vocês têm que ver. Quem entra na composição? Filhos solteiros. Vai entrar na renda. Quanto ganha a filha? Se a filha ganhar bem, ela não vai conseguir. É isso que vocês têm que ver, tá? Tem que ver toda essa composição, tá? É imprescindível, sim, a negativa do Estado para você conseguir lá no administrativo. A não ser que você já esteja com a intenção de conseguir isso no judiciário, tá? Daí você não vai precisar da negativa do Estado. Mas se você tem intenção, você vê que tem todas as possibilidades, que tem todas as chances para você conseguir isso lá no administrativo, é imprescindível, sim, você conseguir a negativa lá do Estado, tá? Para você conseguir de prontidão já no administrativo. Agora, se você já tá pensando em entrar no judiciário, já sabe que não vai conseguir no administrativo, daí não junta, você vai receber a negativa e leva lá pro judiciário, tá? Resumão. Renda per capita, hoje, qual é? Menor que 1/4 de salário mínimo. Bruna, não é menor igual? Não é. Tem que ser menor que 1/4 do salário mínimo. 1 centavo faz diferença? Infelizmente faz, no administrativo. E no judiciário, qual é o entendimento? Tema 27, qual que é? Meio salário mínimo, tá? Mas lá, vocês vão ter que levar mais provas, tá? Qual o risco, Bruna, lá do judiciário? Eles incluírem, né, na composição familiar, pessoas de acordo com a Constituição Federal. Mas daí vocês batem o pé para quê? Para que seja o conjunto de família disposto na lei do LOAS, tá? É isso que vocês têm que fazer. Para quem que é devido? Para os deficientes, que sejam mentais, físicos. Uma outra coisa interessante. No INSS, vocês conseguem para quem tem epilepsia, tá? Anotem aí. Porque lembra que eu falei que é muito mais detalhado a avaliação? Então, uma coisa bem importante. No administrativo, vocês inclusive conseguem para quem tem epilepsia. Muito importante dizer isso para vocês. Então, a natureza da deficiência física, mental, enfim, né? Que impede a participação dessa pessoa efetiva na sociedade, tá? Bruna, quem recebe 13º pode se aposentar? Sim, desde que essa pessoa que esteja recebendo o benefício de prestação continuada, ela recolha como contribuinte facultativo e preenche os requisitos. Quando ela tiver lá 65 anos de idade, ela preenche os requisitos, né? E esteja contribuindo como facultativo. Alguém tem alguma dúvida? Eu falo demais, né? Vocês têm alguma dúvida? Podem me falar. Vocês querem participar aqui comigo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ninguém tem pergunta pra mim? Vocês entenderam direitinho?
Dependente químico com tuberculose. Olha, não se encaixa. Tô sendo bem sincera, viu? Não se encaixa nesse caso aí. Porque o dependente químico, ele não é considerado, né, um doente mental. Ele não é considerado com uma deficiência que vai durar pro resto da vida. Então, não consegue, tá? Aline, eu acho que você consegue, tá? No administrativo. Gente, assim, lutem pra essa avaliação. Deixa eu até pegar aqui pra vocês esse nome na minha cola. Ser bem feita lá no administrativo. Porque o leque de doenças que você vai conseguir lá é bem maior do que no judiciário, tá? Por causa dessa avaliação biopsicossocial que eu falei, tá? Que tá na portaria conjunta, eu vou até repetir, número 2 de 2015, lá do INSS, dê uma olhadinha nela. Por quê? Ela é baseada no Índice de Funcionalidade Brasileira, IFB-BRA, tá? Então, acaba abrangendo mais coisa lá, tá? Não, ó, pode receber o BPC e contribuinte individual, não. Contribuinte facultativo, tá? Olha só, porque o contribuinte individual, quem recolhe? Quem tá trabalhando, certo? O facultativo, quem recolhe? Quem não tem condições de trabalhar, a pessoa que trabalha em casa, a dona de casa, o estudante. E facultativo é facultativo, já fala. Ele recolhe se ele quiser. Então, você não pode recolher contribuinte individual, senão você perde o BPC, tá ok? Se o seu cliente tem intenção de se aposentar um dia, ele tem que recolher como contribuinte individual, tá, gente? A negativo do estado nega que for... Isso, é isso aí mesmo, Michele. É isso aí mesmo. Pede na prefeitura. Aqui na minha cidade a gente pede na prefeitura. Os moradores de rua, a gente tem total chance. Eu tinha um amigo que ele caçava um morador de rua lá em São Paulo pra fazer o BPC pra ele, gente. Os moradores de rua, grande chance. A gente até dá risada, Deus me livre, né? Mas ele caçava os moradores de rua. Essa negativa de estado, gente, que eu tô falando, é pra quê? Pra ser abatido. Você lembra que eu expliquei a renda per capita? Né? Que eu expliquei quem faz parte da composição, que vai somando a composição da família. É assim, ó. Quem mora na família? Mora a pessoa, o requerente, tá? E ele usa fraldas e tem alimentação especial, e ele tem usa medicamentos. Quem mora com ele? A mãe dele, tá? O pai dele, que tem acima de 65 anos e e é aposentado com salário mínimo, tá? Vamos fazer essa conta. Daí, tem que somar a renda dos três e dividir por 3 para achar a renda per capita. Só que o pai dele, a renda do pai não entra. Por quê? Porque o pai recebe benefício de um salário mínimo e ele tem 65 anos. Se você quiser excluir da composição desse valor, o valor gasto com medicamento, fralda, alimentação especial, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que provar que o Estado não deu isso para o seu cliente. Então você faz um pedido administrativo, tem que ser negado. Daí você junta essa negativa lá no INSS, tá? No caso de uma idosa que recebe o BPC por problemas mentais, e no caso do cuidador dela é irmão, tá? Ele poderá representar aos 65 anos? Sim, ele poderá. Por quê? A renda dela vai ser excluída, tá, Cláudia? Vai ser excluída. Mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Gente, volto a repetir, eu coloquei... vou colocar portaria agora, circular, que às vezes não é fácil de achar. Lá no Telegram. É Telegram ou Telegram? Não sei, nunca sei se eu falo Telegram ou Telegram. Tá bom. Enfim, vou colocar lá no Telegram. Vou colocar um modelinho de ação inicial também lá pra vocês. Como eu disse, é o modelo que eu uso. Daí, vocês adaptam pro caso concreto de vocês, tá? E pra poder usar esse modelinho, tá? E eu volto a repetir, a gente tem que entrar de qualquer maneira
no administrativo, né? Porque a gente tem que ter a negativa para ir pro judiciário. Então use todas as ferramentas que tem no administrativo, gente. Use todas as circulares, use tudo que vocês puderem para conseguir isso já no administrativo pro cliente de vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor para todo mundo, né? Não, não, só é excluído a renda de quem é de 65 anos pra cima. Obrigada, Luziana. De 65 anos, gente, pra cima, tá? E de um salário mínimo. Inclui, Flávio. Você acredita, Flávio, que eu já vi casos de inclusão? Por quê? Porque ele não usa, Flávio, o LOAS pra fazer a composição familiar, entendeu? É assim, é complicado, depende. Gente, como se fala assim, de cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair. Eu já vi casos que sim, Flávio, mas também tem casos que não. Por isso que eu sempre falo, gente, capricha no administrativo antes de ir pro judiciário, né? Então, Michele, os requisitos da miserabilidade foi conforme eu já expliquei em toda a live, né? É feita uma avaliação. Essa avaliação, ela é objetiva quando no INSS e fática quando lá no judicial. Lá, gente, não adianta vocês ficarem juntando comprovante de tudo quanto é coisa, tudo quanto é gasto no INSS, tá? Não adianta. É só isso que eu falei aí. Agora, lá no judiciário, vocês juntam, tá? Juntam tudo. O link pro Telegram, é Telegram ou Telegram? Tá lá na bio, tá, gente? Adorei vocês aqui. Adorei a participação de vocês aqui. Corre lá daqui uns minutinhos que eu vou colocar agora lá, tá? Agradecendo novamente que vocês estão aqui comigo, tá? E assim, até a próxima live. Espero que eu tenha conseguido clarear a ideia de vocês, mostrar o caminho para vocês conseguirem isso melhor, ter esclarecido. Obrigada a você, Aline, por estar aqui, ter conseguido esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Obrigada, Cláudia, obrigada, gente. Eu tento assim explicar sempre, né? A Isa, então, e a Isa, é mais chique falar inglês ou português? Responde, Isa. É sério, Isa, gente, é mais difícil falar em inglês ou em português? Telegram ou Telegram? Eu vou fazer, que vocês estão pedindo, uma live sobre revisão, tá? Vou preparar uma live, provavelmente seja o tema da próxima, tá? De revisão. É que o foco é ensinar vocês o administrativo. Então, a live vai ser sobre revisões administrativas, ok? Não a revisão lá no judiciário, tá legal? Então, uma boa noite. Até a próxima, até segunda-feira, gente. Até, tchau, tchau.